Olá, estamos aqui para começar mais um Conversa com o Reitor, né? O nosso espaço de debates e reflexões sobre temas importantes da realidade, mas também sobre grandes personalidades dessa nossa temática, dessa nossa agenda, dessa nossa comunidade, dessa nossa educação. E hoje, para fazer esse trabalho, para falar sobre isso, eu estou tendo a grande satisfação, né, de receber aqui nos nossos estúdios a queridíssima Ana Minuto. Você já ouviu falar da Ana Minuto? Não? Então ela vai dizer para você quem é ela e você vai se surpreender tanto quanto eu. Por que Ana Minuto? O povo quer saber. Bom, eu sou Ana Célia Minuto de Campos, filha de Maria da Penha Nascimento de Campos, Jesus Benedito Minuto de Campos. Então o Minuto vem da minha mãe, aliás, o Minuto vem do meu pai. Normalmente as pessoas perguntam, Ana, mas esse é seu nome de guerra, esse é seu nome, né, como atriz? Não. Eu sou Ana Célia Minuto de Campos mesmo. Então já faz parte do seu DNA, tá? Na Já sua faz parte do trajetória meu DNA. familiar e histórica. Porque as pessoas dizem, mas ela não pode ser Ana Minuto? Uma mulher desse tamanho tem que ser, né, Ana e muitas horas. Né? Meus amigos falam Ana Hora, muitos Ana amigos Hora. falam Ana Hora. Agora, Ana, de toda maneira, você é uma paulistana, né? De que bairro que você é em São Paulo? Nasci em Guaianazes, Guaianazes, Zona Leste de Zona São Leste, Paulo. somos nós. A maior zona eleitoral do Brasil. Olha, que maravilha, É né? muita gente. Qual a distância daqui, mais ou menos, do centro de São Paulo até Guaianazes? Se a gente for de carro 2 horas, Nossa se a gente for de metrô, trem, uns 40 minutos. Quer dizer, Em mais dias uma que tá hora, tudo uma hora. ok, uns 30 minutos. Pois é, então deslocar de Guaianazes para qualquer lugar de São Paulo é um Impossível. desafio. Impossível. É uma coisa- Só mesmo sendo uma motoqueira? Que conversa é essa? Uma Ana Minuto que anda de moto por aí? Como é que a moto entrou na sua vida? E você não tirou ainda, diga-se de passagem. A realidade, quando a gente pensa em inspirações, né, as pessoas que nos auxiliaram nessa caminhada, a minha tia foi uma pessoa revolucionária. Ah, é? Por quê? A minha tia, A sua ela tia, teve moto. seguramente é alguma coisa Minuto? Ela é, não, ela é Não? Conrado, Conrado. porque por parte da minha mãe. Tá. Ela teve moto na época de 70. Meu Deus do A céu. minha tia teve Fusca, teve carro na década de 70, então já era uma coisa que eu via. Quando eu entrei para a área de tecnologia, eu tive um chefe que eu gostava muito, é uma pessoa que eu sempre gosto de lembrar, que é o Paulo Wagner, que ele gostava de Harley. Tá. E ele andava de moto. Sim. E eu achava aquilo fantástico. Aí quando precisava comprar um carro, hoje eu não moro mais em Guaianazes, moro aqui na Santa Cecília, mas eu precisava comprar o carro, mas eu não conseguia comprar o carro. Achava uma chatice, porra, eu vou comprar carro, vou pegar trânsito, parará. E aí um dia eu peguei, acordei e falei, bom, vou comprar minha moto. É. Fui lá e comprei a Tina E ninguém amarrou você na cama, não Não. vassoura, fio de E ferro, eu acho que eu nada? já comprei porque minha mãe e meu pai já não estão mais aqui, né? Porque se eles estivessem, com certeza. Você ia apanhar antes ou depois? Eu provavelmente ia fazer aquela história, comprar como eu fiz, né? Compro, depois as pessoas ficam sabendo. Imagina. Lógico que a gente, né, tem aí maior respeito por todos que tem as escolhas a serem feitas, né? Moto, carro, veículo. Mas nós estamos em São Paulo. Em São Paulo, falar em moto, falar Mas existe diferença, né? Entre motoqueiro, que é esse pessoal que fica para baixo e para cima, e motociclista. Qual a diferença? O motoqueiro é aquele que vai trabalhar e vai viver disso, ele vive disso. O motociclista, ele sai para se divertir, ele faz pequenas distâncias ou longas distâncias, Mas na com a via estrada mesmo, mais marginal Tietê com uma é estrada mesmo. mais vazia, então é outras coisas. Mas eu sou motoqueira também, porque eu ando sempre que possível com a minha moto a qualquer hora. Enfim, não vou aqui, né, questionar, mas se puder, né, tenha Se puder, não bastante fume. cuidado, né, não fume. Se puder, não ande de moto, né, pelo menos aqui nas marginais e nessas ruas movimentadas da cidade de São Paulo. Agora, você está falando de 3 coisas que, em alguma medida, já faz um recorte justamente de quem é você e como é que a sua trajetória é uma trajetória totalmente diferenciada, né? Você está dizendo que você é uma mulher grande, que lhe chamam de Minuto, você está dizendo que é uma motoqueira que anda por aí
né? Sem lenço, sem documento, e está dizendo também que você começou muito cedo na área da tecnologia. Sem contar a sua tia, que já fez também, né, algumas peripécias por aí. Como é que foi possível para uma mulher negra ser tão disruptiva dessa maneira num tempo, né, num tempo em que essas coisas estavam muito mais limitadoras, e mesmo no tempo atual, que tem dificuldade de toda a natureza para a mulher, né, e para uma mulher negra estar na tecnologia, estar na sua moto, andar por aí e coisas do gênero? Eu acho que tem uma coisa muito forte que eu sempre carreguei, que é saber onde eu queria chegar. Tá. Você queria ser motoqueiro em algum momento? Em algum momento eu queria ser livre. E a moto, a gente tem. Quem tem moto não tem moto por causa da moto, tem moto por causa da liberdade que a moto tá. Então, quando eu resolvi trabalhar com tecnologia, foi com o objetivo muito nítido ou escurecido de me tornar milionária. Que esse é o meu objetivo. Ser rico também? Sim, então... eu defini isso com 16 anos. E aí, nesse processo, a tecnologia foi esse caminho. Foi a tecnologia que me trouxe até aqui. Porque através da tecnologia eu comecei muito cedo nas redes sociais. Então eu fui a primeira coach financeira a falar sobre finanças para as pessoas pretas. Fui a primeira coach a falar sobre carreira da forma que eu falo no mercado de trabalho. E muito mais que isso, trazendo essa ancestralidade. Então, quando você fala de disrupção, eu falo da minha tia que já era motoqueira, que já tinha as casas dela. Então assim, ela com 95 anos, ela não dependia de ninguém para nada. Quando ela percebeu que não dava mais, ela pegou os paninhos de bunda dela e falou, vou dessa para melhor. E tinha minha mãe, que passou por muito tempo por violência doméstica. Então, ela fala que ela no início ela falava, né, que ela era muito... Como é que ela falava? Eu nem lembro. Mas a minha mãe passou muito tempo, 4 anos por violência doméstica. Nossa, e depois que houve um caso dentro da minha família de abuso, a minha mãe resolveu se separar e criou vários movimentos de combate à violência doméstica no extremo da Zona Leste. Então, para além disso, minha mãe foi fundadora da Leandro de Itaquera, minha mãe foi fundadora do Grupo Dandara, do Fala Negão, participou de muita coisa do Gueledese, eu também participei. Então, eu vim do social e do cultural. Tá. A sua base é essa, né? A minha base é essa. É a minha base, e é uma base ancestral, porque é isso, a cultura está dentro da minha casa desde sempre. Então eu aprendi a dançar samba rock com a minha mãe, a forma como a gente ouve música, as músicas que nós ouvimos, o refino em relação às músicas foi com meu avô, foi com meu tio. Então, quando a gente pensa no hoje, a gente só está dando continuidade a quem veio antes, hoje com mais ferramentas, com mais conhecimento, mas também com mais responsabilidade. E de onde que veio essa ideia de que você queria ser milionária? E mais ainda, conta pra gente. Quanto você já tem em conta aí pra gente? Eu já fui milionário e já perdi muito dinheiro. Já fiz dinheiro, já fiz milhões, já perdi milhões. Tá. E isso é um dos processos que eu trabalho muito. Mas você ser milionário. Já foi, deixa de ser e vai voltar a ser brevemente. E, na verdade, já sou, né? Você tem, quando a gente pensa que ser milionário no Brasil é a gente ter... ter casas, então eu já tenho 1 milhão. Mas eu gosto de give money, eu quero dinheiro na minha conta. Agora você quer ser bilionário. Bilionária. E é um processo muito sério, né? Que no Brasil a gente tem muita dificuldade em falar sobre dinheiro. Entender que nem sempre dinheiro na conta quer dizer que você é rico ou que você é pobre. Sim, são várias questões. Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos, uma contabilidade perto de casa. Acabou não dando certo, é óbvio, ou deu certo o tempo que eu tinha que dar. E com 16 anos eu fui trabalhar com a minha mãe. Minha mãe era costureira e eu fui trabalhar como infestadeira. O que é infestadeira? Não sei nem se existe hoje ainda, mas era uma pessoa que tinha uma mesa grande de tábua e ficava levando o pano para baixo e para cima, bem certinho, porque não podia ter não podia estar mais para cá, mais para lá, bem certinho, para lá e para cá, para lá e para cá, até fazer um monte, colocava os cortes, colocava o papel em cima com os cortes de roupa, e aí vinha o cortador e cortava para poder ter nossa roupa. Infestadeira. Foi infestadeira, o que mais que eu fui? Fui arrematadeira. Arrematadeira. Eu tentei até ser costureira, mas não funcionou. Não funcionou? Acabava com as calças. E aí, o terror. E aí, naquela época,
eu já entendi o que era racismo, como ele acontecia, né? Porque eu tinha uma mãe que era militante, mas eu, na minha mente, eu acreditava que se eu tivesse mais dinheiro, eu não ia passar o que minha mãe passava. Então, minha mãe passava por uma violência doméstica muito grande, violência doméstica não, violência psicológica, muito racismo no trabalho dela. Então, a chefe dela era portuguesa, e eu vi aquilo, me dava um... E eu acreditava, vou ficar rica porque eu não tenho que passar por isso. Em certa medida, eu tenho melhores escolhas. Eu posso fazer melhores escolhas porque o dinheiro me dá essa possibilidade. Sim. Minha mãe tinha 3 filhas, não dá para ela falar assim, olha, não quero mais esse trabalho. Mas a questão racial não muda, porque quanto mais dinheiro você tem, mais racismo você vai passar. Porque você vai continuar sendo o único naquele momento, naquela situação. Então, foi por isso que eu resolvi ser milionária. Fiz dinheiro, perdi dinheiro, fiz dinheiro de novo, perdi de novo. E vou continuar fazendo dinheiro, porque é isso, quem sabe o caminho vai sempre fazer. Mas é um processo muito sério, que é um alerta que eu faço aqui, que a gente precisa cuidar do nosso emocional. Quando se fala de dinheiro, quando se fala de carreira, quando se fala de trabalho. Porque nós adoecemos. Então, por conta do racismo, a gente já vem da barriga da nossa mãe adoecido. Sim. E a partir do momento, o racismo que você passa durante a sua infância, nos seus relacionamentos, e aí o que a gente acredita? Que o dinheiro vai nos tornar pessoas que serão vistas, que serão respeitadas, que serão... em alguma medida, ok, porque você vai sendo aturado. Vai ser aturado e as pessoas vão se organizando, né, para ser legal com você. Afinal, você pode. Mas uma pessoa negra é negra em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer horário. E com qualquer que seja o valor que tem no bolso ou na conta. Tanto faz. E olha, você criou o Potências Negras Summit, não é? Um evento que virou referência. Você queria transformar essas pessoas todas também em milionários? Você queria estimulá-las a pensar como você, transformá-las em motoqueiro? Ao final de contas, você queria com esses Potências Negras? A gente criou Potências Negras, eu com alguns parceiros. É uma coisa que eu sonhava. Eu sonhava a vida toda com aquilo, principalmente quando eu me tornei coach, mentora. Só que eu não conseguia trazer para o mundo isso, né? A gente falava e as pessoas... Como você começou aqui, você falar de fazer uma faculdade, o que as pessoas pensavam? Imagina, loucura, não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí, aconteceu a mesma coisa com o projeto, aí pensei, esse projeto estava na minha mente, conseguimos um parceiro, a gente começou a fazer, então a gente fez aí, se eu não me engano, 8 summits, que passou aí por mais de 7 milhões de pessoas em 20 países diferentes. Foi principalmente na época da pandemia, então foi assim, disruptivo, até a forma como a gente fazia, a gente impactou muito o audiovisual como um todo. E aí, quem assistiu percebe que a gente trouxe dança, a gente trouxe música, a gente trouxe carreira, porque é isso, nós somos múltiplos. Não somos só um, não fazemos só uma coisa, somos múltiplos. E o objetivo do Potências sempre foi fazer com que as pessoas conseguissem olhar de forma diferente para a mesma situação. Porque muitos de nós, por não ter ninguém que veio antes, a minha mãe era costureira. Sim. Não tive nenhum CIO dentro da minha família. Então, por não ter ninguém que veio antes, que tenha passado por isso, a gente também acredita que para a gente não é possível. E aí a gente trouxe várias pessoas negras, com vários conhecimentos diferentes, referência nas suas empresas e nos seus negócios, e que até hoje, isso daí deve fazer uns 4 ou 5 anos que a gente finalizou, e até hoje eu tenho pessoas, 3 anos, eu tenho pessoas que vêm falar para mim, eu consegui avançar por conta do Potências, hoje eu tenho isso por conta do Potências, entendi que eu poderia estar nessa área por conta do Potências, porque a gente trouxe pessoas negras de várias áreas e que estavam em lugares de destaque, né? Então, o Potências foi esse lugar onde as pessoas podiam enxergar seus horizontes de formas diferentes e traçar caminhos diferentes, porque quando a gente vem de um lugar de falta, de escassez, a gente acredita que o que é dado, que é você pegar o trenzão 2 horas para ir, 2 horas para voltar, comer o que tem, às vezes nem comer é o suficiente. E aí o Potências trouxe essa energia de que, bom, sim, é desafiador, mas é possível, porque algumas pessoas chegaram, vamos dizer para vocês quais foram os caminhos que nós fizemos, e se você estiver disposto e disposta, porque precisa de disposição, pode ser que você chegue também. Agora,
Potências Negras, você está dizendo que foi alguma coisa importante que aconteceu em 2003, a gente já está em 2021 e 2022. 2021 e 2022, nós estamos em 2025 e 2026, e nós estamos com uma sociedade polarizada em que essa questão e essa agenda está aí com uma série de obstruições. Nós temos da mesma maneira uma transição econômica que está excluindo empregos, excluindo trabalho. Nós temos até essa esse novo pensamento, essa nova visão de mundo, que carteira de trabalho é coisa do passado, e nós temos ao final uma juventude negra que precisa emergir, que precisa fazer então essa travessia, que precisa ser milionária. Como é que a gente faz isso, Ana? Eu acredito que que é uma coisa que você vem fazendo, que a minha mãe já fez e que eu faço, que é trazer para as pessoas novas narrativas. Então, os programas que você faz são sensacionais por isso. Novas narrativas. Tem gente que vai se conectar comigo e vai entender, vai buscar, vai pesquisar. Tem gente que não vai se conectar, mas se conecta com outra pessoa que vir. Então, infelizmente, a gente ainda está muito nesse processo de que eu preciso de uma referência. E ter essa referência tem as suas alegrias, tem os seus desafios, mas acredito que é esse caminho que a gente precisa mudar. Eu sempre digo que a gente está doente do espírito e da mente. O espírito, a gente acaba repetindo aprendizados, tantos positivos quanto negativos, de quem veio antes. Então, muitos de nós carregam essa dor de dar continuidade, de ter que fazer, de ter que carregar as correntes que não são nós. Quando eu resolvi me tornar milionário e comecei a perder muita grana, eu fui entender como é que funcionava esse sistema. Por que de uma família uma pessoa vence e sobe, e do outro lado a outra tem uma pessoa que só adoece. E aí, através de entender esse sistema, entender que a gente, atrás de você tem mais de 4.000 pessoas e que você é influenciado diretamente por 7 gerações atrás de você, isso me fez entender muita coisa que eu repetia, que eu fazia, que nem era minha. Então, hoje, o meu papel é falar muito sobre essa questão sistêmica, falar que a gente pode fazer melhores escolhas, que a gente não precisa mais ficar carregando as correntes, temos que honrar sim, mas temos que ter perspectivas diferentes. E um dos maiores desafios que eu vejo é a juventude negra, mas os homens, porque as mulheres, de alguma forma, elas estão fazendo. Tudo que você vê, a mulher está envolvida. Ela está fazendo, ela está agindo, mas os homens não. Os homens negros, eles são realmente solitários nessa caminhada. Então, quando você pensa num homem que adoece, ele dificilmente tem um outro amigo negro que vai ouvir ele e vai dizer: porra, cara, você está passando por isso, eu entendo e tal, vamos junto. Não vai acontecer. Então, eu no futuro tô numa narrativa, numa conversa com outras pessoas, em fazer projetos nesse momento focado em homens negros. Então, ao invés de Julho das Pretas, deveríamos ter um Julho dos Pretos. Eu acredito que é tudo junto e misturado. Porque... Não, mas nessa perspectiva você estava dizendo, ó, todos precisam, mas o homem negro está precisando muito mais. Está precisando muito mais, porque é isso, ele que gera família. Que família que esse homem negro está gerando e como é que é essa geração de família? A gente fala de escassez, a gente fala de falta, a gente fala de drogas, a gente fala de bebida. Então, a gente fala sobre o que mata a gente todos os dias. Um homem negro hoje conseguiria proporcionar um ambiente familiar que você teve lá na sua infância, que foi tão estimulante a ponto de permitir que você quisesse ser uma milionária, ter sua moto? Eu acho que eu tive Você está falando que a sua mãe, os seus tios, todos foram peças importantíssimas. Mas o meu pai teve um desafio, né? Meu pai teve problema com drogas, com bebida muito sério. Era através do meu pai que me passava violência doméstica. Meu pai foi assassinado porque tinha um problema muito sério com bebida. E isso é que está nas comunidades, isso é que está nos bairros, isso que está nas favelas. Porque é a droga mais fácil, mais simples, que você acha que não vai acontecer nada, mas você vai bebendo. Uma pessoa que fuma maconha, ela vai dormir, ela vai viajar. Uma pessoa que tem problema com vício com bebida, ela sai batendo na família, sai matando família. Então, a gente passou por anos muito difíceis. Hoje, você acha que a bebida está estabelecida na família negra com muita... Continua, com muita força. A gente vai... E aqui na família negra, no Brasil, a gente bebe por tudo. A gente bebe porque fez aniversário, a gente bebe porque fez o trabalho, a gente bebe porque o futebol ganhou, a gente bebe por tudo. É uma bebida legalizada, é uma droga legalizada. Então, a gente ainda continua com isso. Hoje a gente tem
um processo sério, que é a tecnologia. Então, a gente hoje tem uma disputa entre a dopamina mais rápida, que está relacionada aos seus feeds, né? Então, ao que você vê, ao que você cria. Então, quando você tem um programa como esse, ou programas que parecem em qualquer lugar, onde questiona esse modelo de mundo, onde você precisa ter, mas às vezes você não tem nem o que comer. Então, a gente vê aí que mais de 60% da população recebe menos de R$ 2.500 para poder viver 3, 4 filhos, não vai acontecer. Com certeza. Então, com certeza. Quando a gente pensa nessas narrativas de pessoas contando histórias, a gente está falando para as pessoas, não vai ser agora. Então, minha mãe passou por... Ocorreram várias gerações para chegar à minha mãe, para chegar até a mim. E a gente ainda vai ter aí mais uns 200, 300 anos. Onde entra a educação nessa... Para a gente mudar essa mentalidade. Onde entra a educação sem nessa educação, formulação? Sem educação, sem movimento, sem vida. Então, minha mãe colocou a gente em 2 escolas. Era escola pública, outra era Ozen, mas a gente ia para... Ozen era um lugar onde... Era como se fosse um contraturno para as crianças não ficarem na rua. Educação. Então, a gente... Passei no Ozen anos, depois do Ozen... A minha mãe sempre arranjava uma forma de deixar a nossa cabeça cheia. Tudo ela inventava, tudo. Aí inventou balé, inventou samba rock, ela inventava 500 milhões de coisas para nossa mente não adoecer. Então, sem educação, sem movimento, sem vida. Porque a educação ela traz para você outras perspectivas, com certeza, outros cenários, outras possibilidades. E eu digo sempre que um amigo não vai empregar um inimigo. A educação também te leva para lugares e pessoas que sem ela você não chega. É verdade. Tem que ter educação, tem que ter vontade de ser milionário, tem que ter a moto, mas tem que ter a rede, né, de relacionamento, tem que ter rede, as amizades, senão não acontece. Não acontece. Você sabe que daqui daria para fazer uma minissérie, né? Dá. Tem muita história, muita história. Daria para fazer uma minissérie. Mas, na verdade, o que nós gostaríamos também era de ter ouvido, conversado um pouco com você, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais quem é Ana Minuto, pudesse participar, né, dessas reflexões importantes que você traz para todos nós, e precisasse também saber que pode sim, né, querer ser um milionário, um bilionário, é possível sê-lo, e a primeira ação importante para que isso aconteça é que você acredite em você e crie as condições para que essas coisas tornem-se realidade. E isso tudo exige, né, crença, vontade, determinação, coragem, não é? E também trabalho para que isso aconteça. Então eu quero te cumprimentar, você, por essa trajetória fantástica, né, por todas essas coisas maravilhosas que você já disponibilizou e compartilhou com tantas pessoas. Te convidar para que você venha outras vezes para a gente conversar mais sobre Ana Minuto e dizer que estamos felizes de ter você conosco e de ter você também como nossa amiga. Eu que agradeço, como eu digo antes e reitero, você é uma inspiração para mim e para muitas pessoas, para que a gente possa fazer as coisas acontecer na vida. A gente precisa de coragem, e muito mais de coragem é a certeza de que é possível, né? Então, você, através de tudo que você criou, e as pessoas que saíram daqui hoje estão empregadas, centenas, quiçá milhares, e com esse novo projeto, que eu não sei se pode contar, mas com esse novo projeto disruptivo também, a vida é para quem age. Nem sempre a gente vai acertar, nem sempre vai ser bom, nem sempre vai dar certo. Eu sempre digo que, na realidade, 80% do nosso tempo vai ser muito desafiador, muito difícil, mas os 20% compensam. Então, sempre vai ter alguém que vai dizer para você que você não pode, que não é para você, mas tenha certeza que se alguém fez, você também pode. Maravilha. Olha aí. Consultora, palestrante, fundadora da Minuto Consultoria, criadora de metodologias pioneiras de coaching para afrodescendentes e uma das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia. Essa é a nossa querida Ana Minuto, que nos deu a honra e a alegria de compartilhar conosco em mais um Conversa com o Reitor. Abraços, até o próximo.